Boa noite. Vamos dar prosseguimento nas nossas palestras. A próxima palestra, por favor, silêncio. A próxima palestra é da professora Márcia Begari, professora da UERJ e pesquisadora do CERN, né, que trabalha com Atlas, e ela vai apresentar a palestra LHC e o Boson de Higgs, 6 anos de um relacionamento experimental. Com vocês, professora Márcia Begari. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Agradecer ao Maírton, a todo mundo da organização do Flow Micro de me convidar para estar aqui, agradecer vocês de estarem aqui até agora, aguentando o mini curso, palestra e tudo mais. E eu sei que o público do Flow Micro é bem eclético, então tem pessoas de vários níveis aí de conhecimento, de estudo e tudo mais. Então, sempre é complicado preparar uma palestra dessa, porque a gente nunca sabe em que nível que a gente coloca. Se coloca ele muito fácil, muito lá embaixo, se sobe o nível fica muito difícil e aí ninguém vai entender. Então, a primeira coisa que eu queria pedir é, falei alguma coisa que começou a parecer muito esquisito, ou que vocês não entenderam, parem e perguntem, tá? A gente para, explica, claro que explica até o ponto que a gente conseguiu controlar um pouco o tempo e eles não fiquem bravos que eu estou me estendendo demais, mas se eu exagerar na dose, por favor, parem, perguntem aí que a gente procura dar uma explicação. A ideia é que todo mundo tenha pelo menos um entendimento geral do que eu... Né? O Maírton, em primeiro lugar, Maírton, obrigada de me convidar aí para uma super palestra para fechar o Flow Micro aí, então, sem palavras para agradecer. A ideia de falar um pouquinho do Higgs, né? Exatamente. Claro que eu vou brigar com o ponteiro aqui no seminário inteiro, tá? Falar um pouquinho, na verdade, do CERN, do que tem sido feito, quer dizer, o LHC que está funcionando muito bem, que descobriu o Higgs e que às vezes tem gente que critica que fazem 6 anos que descobriu o Higgs e não descobriu mais nada, né? Como se a gente fizesse uma descoberta assim a cada 3 meses. Então não é assim. A ideia é passar para vocês um pouquinho do que é essa rotina e esse trabalho de uma vez descoberta uma partícula, tudo que a gente trabalha, faz, estuda, para a gente realmente conhecer como é que ela se comporta e tudo mais. Não é só dizer a gente descobriu uma partícula e acabou. Tem bastante trabalho depois por trás disso. Antes de eu continuar, eu estou falando muito alto, o microfone está bom assim? Tá, obrigada. Bom, para quem não conhece, o CERN o nome real é Organização Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, porque na época que ele foi fundado, em 1954, a gente ainda chamava de física nuclear, porque a ideia original é se estudar o núcleo, porque que o núcleo é estável, porque é que o núcleo consegue se manter estável, não explode se a gente tem tantos prótons lá dentro. Esses prótons têm carga elétrica positiva e a gente esperaria que eles simplesmente se repelissem e o núcleo não conseguisse a estabilidade que tem. Não fosse estável, a gente não tinha matéria, a gente não estava aqui falando sobre isso hoje, né? Então, daí se falar de pesquisa nuclear. Aos poucos, isso foi desenvolvendo e com mais partículas que foram sendo encontradas, o termo acabou sendo física de partículas. E como para descobrir essas partículas a gente sempre usa aceleradores
com energia mais alta, também o pessoal costuma chamar de física de altas energias, mas na verdade pesquisa em física de partículas tem feixes de todas as energias, não são só os de energia mais alta, tá? Bom, o CERN foi criado com 12 países membros, hoje em dia ele tem 22, tá? Ele tem esse efetivo aqui de 2.400 funcionários, ou seja, são as pessoas que são empregadas e são pagas pelo CERN. Mas na verdade lá dentro tem da ordem de 13 mil cientistas, engenheiros, tem cientista da computação, tem bibliotecário, secretária, tem bombeiro, tem faxineira, tem cozinheiro, porque tem uma cantina, tem um hotel, então também tem pessoas para administrar esse hotel lá dentro e tudo mais. Quer dizer, tem uma administração e um funcionamento normal de uma organização bem grande. É uma organização internacional, as duas línguas oficiais do CERN são francês e inglês, porque é a língua que todo mundo fala em ciência, e francês porque está na Suíça, na parte francesa da Suíça. Uma vista aérea aqui, aqui dá para ver. O CERN mesmo, ele é essa parte que vocês estão vendo aqui dos prédios, e ele foi construído já propositalmente aqui em cima da fronteira. Essa linha amarela que vocês estão vendo aqui é a fronteira entre a Suíça e a França, tá? Aqui é o Lago Le Mans, um lago enorme. Aqui é o aeroporto de Genebra, e aqui nessa direção, que vai para o centro de Genebra, mas esse lago pega várias cidades na Suíça. Bom, são 4 experimentos, esse daqui é o desenho da linha do LHC, aqui são outros aceleradores, esse é o SPS, não dá para ver aqui, a gente vai ver na outra figura. O Atlas, os 4 experimentos, o Atlas é literalmente do outro lado da rua. Você sai do portão principal do CERN, atravessa a rua e entra no experimento Atlas, o que é muito prático. Tá? O LHCb fica já na parte francesa e fica atrás de um grande supermercado, então também é relativamente fácil de chegar lá. O Alice já fica mais ou menos no meio do nada, então se você quiser, dá para chegar até no LHCb, é uma boa caminhada, mas dá para chegar. No Alice, em princípio também dá, mas você vai ficar andando no acostamento da rodovia, aí é muito ruim. E o CMS não, né? O CMS já é bem longe. A circunferência do anel é 27 quilômetros, então quer dizer, você tem que andar 13, 14 quilômetros, tudo bem, pode ir se quiser, mas vai ser uma boa caminhada. E está a 100 metros de profundidade. Por que 100 metros de profundidade? Porque a 100 metros de profundidade você não é mais dono da Terra. Então eles não precisam desapropriar ninguém, nem nenhuma propriedade, nem nada para passar por lá. Então também diminui o custo na hora de fazer o acelerador, porque você não vai gastar com desapropriação, né? O acelerador, na verdade, está dentro de um túnel, que é um túnel que nem é um metrô, certo? Então, a construção é uma construção padrão, só que é um metrô circular. Na verdade, aquele desenho que vocês estão vendo ali é isso, não é um acelerador, o LHC não é um acelerador, na verdade é um complexo de aceleradores. E por que isso? Esses aceleradores que vocês estão vendo aqui são os aceleradores anteriores ao LHC. Então, o que a gente faz, deixa eu colocar um filtro. O que acontece é isso. A gente começa a acelerar os prótons num acelerador pequenininho, tá? Ele vai passando para um acelerador maior, para o SPS, que é maior ainda, até ele entrar no LHC, aí ele passa a ser acelerado no LHC, uma vez acelerado, atingindo a energia que a gente quer, que hoje em dia está em 7, tá? Isso daqui é um desenho animado, isso não está pichado no túnel do acelerador, não. Mas as bandeiras estão pintadas lá. A gente quer que coloque a equação lá, mas ele não põe. Tá? Isso aqui é a ideia que a gente tem de próton, né? Com 3 partículas, 3 quarks dentro. Então vem um feixe de cada lado e vai colidir no centro detetor. Tá? Aqui, e vai produzir uma série de partículas. E são exatamente essas partículas que a gente quer detectar e estudá-las um pouquinho. O pessoal que fez aí o Masterclass com a gente já viu um pouquinho como é que a gente detecta, como é que a gente faz isso daqui.
quando a gente trabalha, a gente não fica fazendo esse desenho bonitinho de conseguir andar em 3. E para quem fez o Masterclass, vai reconhecer facilmente os 4 íons ali, né? Pulando aqui, por que isso? Fazendo isso, o CERN aproveita todos os aceleradores que tinham anteriormente. Também com isso, ele mantém todos os aceleradores em funcionamento e com eletrônica em ordem, com a melhor qualidade que tem. E também consegue fornecer feixe de partículas com uma energia mais variada possível. Então, o CERN não faz só pesquisas dos experimentos do LHC. Ai, meu Deus. Aqui, isso, desculpa. A gente tem uma região aqui que chama Isolde, que na verdade ela é feita, usar feixe de partículas no estudo do desenvolvimento de novos materiais. Tem outras regiões aqui que são dedicadas a estudo de física médica, a estudo de novos processos para a fabricação de medicamento. Tem toda uma parte para o estudo de desenvolvimento de novos detetores que vão ser usados em experimentos futuros, de novos módulos para aceleradores e por aí vai. Então, o que acontece no CERN é que com o mesmo dinheiro que eles têm, ou praticamente o mesmo dinheiro que eles usam para ter o LHC em funcionamento, eles conseguem oferecer possibilidade de pesquisa por uma gama muito maior de coisas que podem ser feitas. Então, isso é uma das coisas que assim, é padrão no CERN, é a gente sempre procurar usar o dinheiro da melhor maneira possível, porque eles dizem que é dinheiro público e a gente tem que sempre procurar a melhor maneira de usar muito bem esse dinheiro, porque, de uma maneira ou de outra, os governos dos diferentes países que estão pagando por isso. Bom, o filminho, tá? O LHC, isso daqui é um módulo do LHC, é onde começa a aceleração lá dentro do LHC. Se vocês enxergarem aqui, tá? Isso aqui é uma alimentação para acelerar o próton. Para começar, como é que você consegue próton? Simples, pega uma garrafa de gás hidrogênio, coloca uma diferença de potencial ali, arranca os elétrons do hidrogênio, você tem prótons, coloca ali uma parede com uma polaridade negativa, o próton tem carga positiva, você atrai esses prótons. Essa parede deixa um buraquinho ali, então vão passar prótons nessa direção, você começa a ter um feixe. Aí você joga isso num acelerador que vai dando pulsos de ondas de radiofrequência. E esses prótons começam literalmente a surfar nessas ondas de radiofrequência. Então, como você vai dando pulsos, ele vai sendo acelerado aqui de pouquinho em pouquinho. Então, quando ele entra no LHC, na verdade, ele já tem uma energia de 450 GeVs, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho dessa unidade de energia, tá? Cada volta que ele dá no acelerador, ele é acelerado um pouquinho. Então, ele precisa dar muitas voltas, ele fica 20 minutos ou mais para ser acelerado até a energia que a gente quer. Então, a distância que ele percorre até ele ser acelerado só dentro do LHC é a distância que a gente ir do Sol até o planeta Urano e voltar. Então, assim, são várias e várias voltas para conseguir chegar na energia que a gente quer. Bom, por que a gente usa esse tipo de unidade de energia, de elétron-volt e de múltiplo de elétron-volt? Opa, meu slide sumiu. Bom, tudo bem, eu falo. Para acelerar, a gente precisa colocar uma diferença de potencial que é sempre em volts. E um elétron-volt é a energia que a gente dá para um elétron quando ele anda numa diferença de potencial de 1 volt. Daí a gente chama a energia de um elétron-volt. Como a gente gasta energia elétrica para acelerar, para fazer o acelerador funcionar, é mais fácil a gente dar energia em elétron-volts, porque automaticamente a gente sabe qual é a energia elétrica que a gente está gastando, qual é o potencial que a gente quer ter, que na verdade para funcionar o LHC é de 13 milhões, 13 tera, 10 a 12, não sei se todo mundo aqui está habituado com notação científica, mas são 13 milhões de mega, são 13 milhões de volts, é uma energia respeitável. De onde é que vem essa energia? Da França. Toda a França,
fornece toda a energia que a cidade de Genebra precisa, não só o CERN. A França, em algum momento, decidiu colocar toda a energia com energia nuclear, tá? Porque a Europa é fria, a França é fria, e eles têm aquecimento para a época do inverno. E normalmente o pessoal aquecia com óleo, né, óleo diesel, ou com carvão. E isso daí, além de poluir pra caramba, também tem um problema de que se o sistema, todo o sistema de calefação não está em ordem, ele começa a intoxicar as pessoas, porque solta fumaça, e é uma fumaça tóxica, tanto da queima do carvão quanto da queima do óleo. Então eles eliminaram todo esse tipo de coisa, e todas as casas na França, em Genebra, em boa parte da Suíça, elas são aquecidas com eletricidade. Então essa eletricidade ela é gerada na usina atômica para fazer todo esse aquecimento, e no resto do ano, em princípio, ela, digamos assim, meio entre aspas, não é usada. Então o LHC ele entra em operação mais ou menos na época da Páscoa, e fica em operação até dia 30 de novembro, dia 1º de dezembro, eles passam a energia e ligam todos os aquecedores das casas. Claro que se for um inverno anômalo e começar a fazer muito frio antes, o LHC pode até parar um pouco antes de tomar dados. Se o frio for muito longo, também ele vai ser iniciado um pouco mais tarde, porque essa é a energia que é usada para aquecimento durante o inverno. Então, de novo, a gente volta na história de otimizar sempre o uso de todas as coisas, tá? Para a gente fazer o LHC funcionar, o LHC ele vai fazer as partículas girarem. Para a gente curvar essas partículas, a gente precisa de campo magnético. Para gerar os campos magnéticos que o LHC precisa, de 8 Tesla, tá? A gente precisa usar fios de nióbio, não fios de cobre. E esses fios são refrigerados a uma temperatura de 1,9 Kelvin. Para quem não está muito habituado com a escala Kelvin, é menos 271 graus Celsius. É o lugar mais frio do universo, porque o universo externo a temperatura é 2,7 Kelvin. Então, o LHC é mais frio que o universo exterior. Esse nióbio, vocês estão vendo aqui o tipo do fio, tá vendo? Ele, na verdade, você forma um fio que é feito de filamentos extremamente pequenos, e aí esses fios são tecidos dessa forma aqui. Esse jeito de tecer o fio, quem deu essa ideia de tecer fio desse jeito foi o Rutherford. Isso torna o fio extremamente maleável e evita quebras no manuseio dele. Todo esse nióbio que é usado para fazer esses fios vem do Brasil, tá? E a minha briga, a minha raiva e o meu protesto sempre é: o Brasil é o país que mais tem nióbio no planeta. Como é que até hoje a gente nunca tentou atrair essas indústrias que usam nióbio para fabricar essas coisas? Quer dizer, é a velha história da gente pegar o material bruto e exportar, ao invés de tentar atrair tecnologia e desenvolver tecnologia que usa uma coisa que a gente já tem. Existe uma grande discussão que a gente não vai entrar agora. Aqui só um exemplo dos campos magnéticos que a gente tem. Aqui o dipolo são sempre bobinas de Tesla, né? Aqui os quadrupolos, a gente tem dois canos, né, com o feixe, porque eu tenho um feixe de próton que vai nessa direção e um feixe de próton que vai nessa direção. Eles circulam em direções contrárias dentro do acelerador, tá? E na verdade o feixe de bobina de Tesla você faz uma bobina com vários fios, que ao invés de ser cobre, são fios de nióbio, tá? E com isso você gera um campo magnético. A bobina te gera um campo magnético que é perpendicular ao plano da bobina. Mas tem ionização? Não. Que nem você tem transformador, você não tem as bobinas do transformador que te geram um campo magnético, é o mesmo jeito. A ideia é exatamente a mesma, tá? Então aí você tem dipolos para fazer a curva, você tem quadrupolos, sextupolos, octupolos, para na verdade funcionarem que nem uma lente magnética, porque eles vão fazendo o feixe cada vez ficar mais estreito. Então o que acontece é, eu tenho magnetos que fazem o feixe estreitar aqui. Quando eu estreito o feixe aqui, ele cresce aqui. Então o próximo magnético que ele passar vai fazer isso. Então o feixe, na verdade, parece uma coisa viva, porque ele vai circulando e ele vai se movimentando, fazendo esse tipo de movimento, assim. Então ele tem mais uma cara desse jeito aqui, que ele é meio um toroide, assim, e na região
de colisão é que se aplicam campos mais fortes ainda para ele ficar realmente bem colimado. Aí eu tenho um feixe vindo aqui, outro feixe vindo aqui, eu curvo, ajeito eles para eles ficarem realmente um de cara para o outro e tem uma colisão. A gente faz o desenho animado com um próton batendo no próton. Na verdade não é isso. O feixe é feito de uma série de pacotinhos, tá? Que vão um atrás do outro. Cada pacotinho desse tem 10 a 11 prótons. Então eu tenho uma colisão a cada 25 nanosegundos de 10 a 11 prótons cruzando com 10 a 11 prótons, né? Então está longe de ser só aquele próton que bate no outro próton, tá? Aqui só algumas fotos do LHC, vocês vão perceber o seguinte, ele é, na verdade, um Lego, né? Ele é uma série de módulos montados um atrás do outro, claro, para facilitar a construção, facilitar a montagem e também se precisa, quando faz manutenção, se alguma coisa queimar, alguma coisa precisar ser trocada, você troca o módulo, você não precisa trocar a máquina inteira, né? Então também tem módulos extras já prontos, precisa fazer uma troca. Ele entra em operação, já tem um planejamento para o ano inteiro, já tem planejamento de quando são feitas as paradas de manutenção e se é um dano muito grande aí, então sim, precisa de uma parada maior, mas normalmente, periodicamente, você tem paradas de uma semana, às vezes de 3 dias, para fazer manutenção normal. E tem um carrinho, tem câmera para todo lado aqui, e tem um carrinho que você pode andar, você percorrer o feixe também, se precisar. Aqui é a sala de controle, tá? Num dia normal, sem problemas, claro, né? Se tiver problema, isso deve estar cheio de gente, tá certo? Para ter o controle do feixe. E aí a gente tem uma interação mais ou menos com essa cara aqui. E aqui vocês vão perceber o seguinte, isso daqui é o vértice da interação. Bom, eu estou cruzando 10 a 11 prótons com 10 a 11 prótons, então na realidade o que acontece é que eu não tenho um próton interagindo com um próton, na verdade eu tenho várias interações de um próton com um próton. E aí o que a gente tem exatamente são várias interações dentro dessa janela de 25 nanosegundos. E isso é um dos problemas que a gente tem que conviver, porque tudo que eu quero estudar vem de uma interação só, então eu tenho que saber separar quem é quem, porque eu vou registrar todas elas juntas. A gente chama isso daqui de PyLab. PyLab em inglês é empilhamento, tá? Aqui tem 7, tem evento que tem 40 ao mesmo tempo. Tá? Bom, os 4 experimentos que eu falei, o Atlas e o CMS, o Atlas é o maior experimento já construído no mundo, ele tem 45 metros de comprimento, 45, 46, 25 de altura, mas ele tem um suporte aqui também de 4 metros, ele tem a altura de um prédio de 10 andares. Tá? O CMS, ele é o experimento mais pesado que tem no mundo, ele é menor, ele tem 15 metros de altura, mas ele tem um material extremamente denso. São técnicas diferentes de construção, são experimentos que estudam a mesma coisa. A gente diz que eles são experimentos de propósito geral, porque eles estudam absolutamente toda a física que a gente pode estudar com as energias do LHC. Inclusive coisas que podem aparecer ao longo do funcionamento do LHC e que não foram planejadas quando os experimentos foram construídos. Tá? A gente tem o ALICE, que aí é um experimento específico para estudar interações nucleares. Então, o LHC, além de acelerar feixes de prótons, eles também aceleram feixes de núcleo de chumbo. Então, colide núcleo de chumbo com núcleo de chumbo, especificamente para os estudos que o pessoal do ALICE quer fazer. Bom, como o Atlas e o CMS são de propósito geral, eles acabam estudando essas interações também. E já que o acelerador é capaz de acelerar núcleo de chumbo e próton, também tem as colisões de próton com núcleo de chumbo, que era uma coisa que não tinha sido planejada quando o acelerador foi construído, enquanto os experimentos foram construídos. Então, acabaram tendo. E aí, tem o detetor LHCb, que na verdade tem uma arquitetura toda diferente, porque ao invés dele ser um cilindro, vocês podem perceber que o detetor sempre tem uma cara de um cilindro, né? Ao invés dele ser um cilindro, ele é na verdade só um pedaço do cilindro. E isso é porque eles quiseram construir um detetor extremamente preciso e saía muito caro, então ao invés deles construírem o cilindro inteiro, eles acabaram resolvendo investir numa parte só do cilindro do que seria o detetor todo. E eles estudam especificamente toda a física do quark B. A gente vai falar um pouquinho mais de quark
lá para frente, tá? Bom, como é que está a América Latina dentro dessas colaborações com o CERN? A gente tem quase toda a América Latina, bom, Venezuela não está, por razões meio óbvias, infelizmente. O Uruguai também não. No Paraguai a gente tem um físico trabalhando no CMS. A Bolívia também não tem ninguém. O Equador tem um namoro do Equador com o CERN, assim, de anos. E que eles dizem que vão participar, mas não participam. O CERN manda gente para lá, eles mandam alunos para fazer mestrado, mas não se decide, assim, é um negócio meio, um casamento aí meio incerto, né? Brasil tem os 4 experimentos, a Argentina tem só o Atlas, e o que eu acho muito estranho é que as Guianas não participam, porque se elas têm ligação com Inglaterra, França e Holanda, que estão no CERN desde a fundação, eu esperaria, a opinião minha, que tivesse alguma participação, tá? Bom, fazendo um salto aqui meio olímpico, todo mundo já ouviu falar de átomo. Se a gente for olhar aqui o tamanho, cada vez a gente está estudando mais lá dentro, que nem eu disse, a gente tem um núcleo atômico, a ideia foi estudar o porquê da estabilidade desse núcleo, e aí aos poucos os experimentos mostraram que próton também tinha uma estrutura, tá? Não era só o núcleo que tinha uma estrutura lá dentro, elétron não tem estrutura nenhuma, e, bom, se a gente for resumir 120 anos de física numa figura, tá mais ou menos isso. Do que a gente conhece hoje em dia em física de partículas, a gente tem 6 quarks e 6 leptons e tem 4 bósons que a gente coloca como responsáveis pelas interações fundamentais que a gente vê na natureza, e o Higgs. Bom, estou falando grego, chinês ou alguma coisa assim, né? Todo mundo já falou o que é o elétron, todo mundo sabe o que é elétron, e se não tivesse eletricidade eu não estava aqui falando com vocês, nem vocês estavam enxergando nada por aqui, né? Então não preciso entrar em grandes detalhes do que é o elétron. E na verdade essas partículas são chamadas de leptons por causa do elétron, porque elétron em grego é leve, e o elétron tem uma massa muito menor que a massa do próton, daí chama de elétron, tá? O que a gente chama aqui de quark, na verdade, foi na tentativa de se explicar essa estrutura que a gente via experimentalmente no próton e falar do que eram essas coisas que tinham dentro do próton. O modelo matemático que melhor descreveu isso foi esse modelo a quarks. Então, eu tenho que um próton seria formado por 2 quarks U e um quark D, e um nêutron que tem carga neutra, 2 quarks D e um quark U. Esses quarks a gente nunca conseguiu detectá-los separadamente, experimentalmente, mas eles descrevem tão bem tudo o que a gente observa que, na verdade, a gente acredita realmente que o modelo funciona, porque ele descreve muito bem todos os resultados que a gente tem. Então, se eu olhar a matéria que a gente tem no dia a dia, é essa primeira coluna que a gente tem aqui. Isso daqui vai formar o núcleo atômico, os prótons e nêutrons, o elétron que a gente tem na órbita, e o neutrino do elétron vai aparecer quando a gente tem decaimento radioativo. A gente tem decaimento alfa, beta e gama, partículas alfa do decaimento radioativo são o núcleo do átomo de hélio, tem 2 prótons e 2 nêutrons, quer dizer, eu tenho um núcleo muito grande que quebra um pedaço, tá? Decaimento beta é quando o núcleo emite um elétron, porque um nêutron dentro do núcleo decaiu num próton, o próton tem praticamente a mesma massa do nêutron, então ele não sai do núcleo, e aí ele emite um elétron e emite um neutrino, que é uma partícula que não interage com praticamente nada, tá? E por isso mesmo foi muito difícil de detectar. A gente tem uma produção copiosa de neutrinos no Sol, porque o Sol emite luz, porque a gente tem fusão nuclear lá dentro, e nessa fusão nuclear são produzidos neutrinos, e a gente pode ter neutrinos produzidos no Sol que vão conseguir atravessar os 9 planetas do Sistema Solar e não interagir com nada. Então também é muito difícil a gente detectar, a gente estudar neutrino. E exatamente por isso, ao longo da história, o pessoal acabou vendo que existiam 3 tipos de neutrino, quando inicialmente se achava que era um só. São os 3 tipos que são uma dor de cabeça para a gente conseguir trabalhar. Bom, nessa tentativa de explicar por que o núcleo é estável, em 1934, um físico japonês chamado Hideki Yukawa propôs um modelo matemático em que a ideia do modelo era basicamente que esses prótons e nêutrons estavam dentro do núcleo porque eles trocavam partículas entre si.
eles tinham partículas mediadoras que passavam uma mensagem entre si e conseguiam, digamos assim, conversar entre si e manter uma harmonia ali dentro do núcleo. Eu brinco sempre com os alunos que essa partícula mediadora, que ele chamou de meson, né, daí de mediador, nada mais é do que um WhatsApp. Você tem os prótons e os nêutrons lá trocando uma mensagem, estão entretidos lá com o seu próprio celular, que nem percebe quem está do lado, então está todo mundo quietinho ali. Bom, brincadeiras à parte, o modelo conseguiu descrever muito bem o que acontecia dentro do núcleo. Em 1947, esse meson foi detetado. Uma das 3 pessoas que detetou é o Cesar Lattes, que é um físico brasileiro que faleceu uns anos atrás, era professor do Unicamp. E funcionou tão bem que, na verdade, o pessoal passou a descrever as outras forças, as outras interações que a gente via na natureza, dentro dessa ideia de que tinham partículas que eram trocadas entre si para explicar por que isso acontecia. Então, bom, dando aí um salto muito grande, a gente tem que a interação eletromagnética que a gente tem aí vai ser mediada exatamente pelos fótons, né? Os prótons e os nêutrons que a gente colocava no núcleo sendo mediados por esse meson que o Yukawa chamou de pi ou de pion, tá? O modelo vai ser o mesmo agora com os quarks, e aí vai se dizer que então o que media essa interação dos quarks são os gluons. O gluon vem de glue de cola, tá? Mas o modelo é exatamente o mesmo. Essas interações que vão me descrever esses decaimentos do núcleo, elas vão ser mediadas por 2 partículas, uma chamada W, que tem carga elétrica, e outra chamada Z, que é neutro eletricamente. Todas essas partículas que a gente descreve, elas já foram detectadas experimentalmente. E também, por analogia, a gente vai dizer que a interação gravitacional ocorre porque existe uma troca de gravitons, e o graviton nunca foi detectado. Mas, quando a gente trabalha com física de partículas, a gente normalmente não inclui a parte da gravidade. Porque apesar da gente falar, eu tenho uma partícula muito massiva e tudo mais, na hora que a gente transformar essa massa em grama, na verdade, ela é muito baixa. Então, a interação gravitacional não vai ser tão importante aí. E aí, bom, final de todas, o Higgs. O Higgs, o que acontecia? O pessoal já conhecia as partículas na procura desse meson pi. O pessoal acabou achando esse míon, que acabaram vendo que era uma partícula totalmente inesperada, que se comporta exatamente que nem um elétron. A gente consegue fazer um átomo de hidrogênio com um míon. A gente bota um próton e um míon em torno e ele se comporta como um átomo de hidrogênio. Só que o míon vive 2 vezes 10 a menos 6 segundos. Ele decai num elétron em 2 neutrinos. Então, por isso que a gente não tem um átomo de hidrogênio com míon. Mas ele tem exatamente o comportamento do elétron. Só que ele tem 200 vezes a massa do elétron. E daí que foi classificado também como lepton, porque tem o mesmo comportamento. E já na década de 80 que encontraram o tal, mesma coisa, só que o tal tem 3.600 vezes a massa do elétron. Então, apesar de essas partículas não serem mais tão leves, o nome de leve ficou na classificação aqui. O que acontecia? Existia um modelo matemático que descrevia muito bem tudo isso. Aos poucos o pessoal foi vendo que apareciam novas partículas, que se queria respeitar o modelo, precisava postular a existência de outros quarks, mas tudo isso no modelo deixava de funcionar se a gente dissesse que as partículas tinham massa. E na verdade o que identifica a partícula é a massa dela. Ela tem outras características, mas a principal característica dela é a massa que ela tem. E aí como é que eu tinha uma teoria que não podia ter massa? E aí que entrou a história do Higgs, né? Na verdade não é só o Higgs, são 11 pessoas que trabalharam nisso, que conseguiram então fazer um modelo matemático que conseguia explicar a geração de massa nessas partículas, a criação de massa, e o melhor, feitas as contas, então eles tinham o gluon sem massa nenhuma, só com energia, o fóton sem massa. A gente não podia ter fóton com massa, senão a gente não estava debaixo da luz, né? A luz tem limite milhões e milhões de fótons. Se isso daqui tivesse massa, estava todo mundo amassado no chão. E o W e o Z, sim, que tinham uma massa. Mais tarde, década de 80, 1983, o pessoal realmente verificou que tinha essa massa. Bom, na verdade, o modelo padrão é
um modelo matemático bem extenso, tem o resumo da equação que descreve o modelo padrão, essa caneca vendida no CERN. E por que a gente tem esse modelo matemático? Por que a gente se preocupa tanto com esse modelo matemático? A ideia é, a gente fazendo uma pesquisa, a gente quer achar equações que descrevam os fenômenos que a gente está vendo, porque no momento que a gente consegue isso, a gente consegue prever o que vai acontecer. E se eu consigo prever o que vai acontecer, eu começo a usar esse conhecimento que eu tenho para desenvolver tecnologia. Daí a importância da gente conseguir ter um modelo matemático que descreva bem o que a gente está observando experimentalmente. Então, na verdade, é um tomar lá da cá. Às vezes eu tenho um modelo que prevê alguma coisa, que eu posso achar ou não, às vezes eu vou achar coisas experimentais, eu vou criar um modelo matemático para tentar descrever aquilo que eu estou observando. Tá? Bom, nessa equação, a gente acaba vendo que tem um termo aqui, que na verdade é o termo do Higgs, que mostra que esse Higgs vai gerar essa massa nas partículas, mas que principalmente ele é uma partícula que interage com ele mesmo. Um fóton não interage com fóton. Eu não vou ter luz batendo com luz e indo uma para cada lado. Né? Se eu jogar dois feixes de luz aqui, dois lasers, alguma coisa, eles vão se misturar e vão seguir reto. Eu não vou ter um feixe, desculpa, um vir para cá, outro para lá. Se eu quiser desviar a luz, eu preciso de espelho. Né? Senão eu não consigo ir. Então, eu tenho, aqui é um exemplo, tá? Eu tenho uma interação, eu vou descrever essa interação de maneira pictórica, usando esse tipo de gráfico. O que eu estou tentando dizer aqui é que eu estou batendo um próton com um próton, na verdade, dentro desse próton eu tenho 3 quarks e tenho vários gluons ali. Um gluon de um próton vai interagir com o outro e vai me formar um Higgs aqui, que na verdade pode produzir 2 Higgs. Se ele tiver muita energia, ele pode até produzir 2 Higgs a partir dele mesmo, que é um negócio que dá um pouco nó na cabeça. Não vou entrar muito, não vou entrar muito no que são os outros. Para o estudo da gente, esse termo vai ser importante, que é exatamente o termo que vai tratar de como é que o Higgs decai e como é que as partículas interagem com o Higgs. Aqui é uma outra versão que já foi proposta da caneca, que então tem todas as figuras que a gente usa, mas eu acho que aí fica informação demais, eu não gosto desse tipo, não, acho que ia ficar muita coisa nessa caneca. Eu já falei da interação gravitacional. Esse modelo padrão, a gente acaba chamando de modelo padrão, porque ele descreve muito bem tudo que a gente observa, mas existem outros modelos que a gente chama além do modelo padrão, que prevêem outros fenômenos que até hoje a gente não verificou nenhum deles. Por que o pessoal pensa em outros modelos? Porque uma das coisas que a gente tem é exatamente, a gente tem os quarks, os leptons, cada partícula tem uma massa, e a gente não tem uma relação dessas massas, e nem tem uma explicação de por que essas massas têm esses valores, tá? Aqui meu slide perdido, desculpa. Por que a gente usa energia de elétron-volt? A gente usa, na verdade, os múltiplos também de elétron-volt aqui, e a gente costuma dar massa e momento também, quantidade de movimento, em elétron-volt, lembrando da equação de Einstein aqui. Então, na verdade, quando eu dou a massa em unidade de energia, eu estou subentendendo que eu vou pegar essa energia e vou dividir pela velocidade da luz ao quadrado. Se eu tiver um momento, eu vou estar dividindo pela velocidade da luz. Então, vocês vão me ouvir sempre falar na massa da partícula em elétron-volt, em mega elétron-volt e não é isso. Bom, busca do bóson de Higgs e como é que a gente começou a olhar o bóson de Higgs. Primeira coisa é como é que ele podia ser produzido quando 2 prótons colidiam. Como é que ele podia decair? Porque ele vai ser produzido e vai decair. A gente não vai ver o bóson de Higgs andar um pedaço do detetor e depois ele decair. E principalmente eu tenho que reconstruir e ver a massa dele. Bom, aqui tem bastante teoria. Eu achei que o Maluf ia estar aí para me dar uma assessoria nessa parte. O que vai ser importante para mim aqui? É que dependendo do modo de produção, eu vou ter uma probabilidade maior ou menor de produzir esses eventos. Então, dependendo do tipo de evento, do tipo de decaimento que eu quero, eu posso ter um evento a cada 100 ou a cada 1000 Higgs que são produzidos. Então, não vou entrar no mérito aqui, porque vai levar muito tempo.
Na verdade, isso daqui eram as previsões da teoria, e como não se sabia a massa da partícula, você não sabe direito no que ela vai decair, qual é o comportamento dela. Então, isso daqui acaba gerando uma incerteza muito grande quando se procura o decaimento. Então, o que se fez? Se começou procurando esse decaimento aqui em 2 fótons. Deixa eu pular para o tipo de evento. Isso daqui é o que a gente vê. Isso daqui ainda é um evento bonitinho, nem todos são bonitinhos aqui. Eu sei que isso daqui é um fóton e isso daqui é um fóton. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho os experimentos aqui, eu sempre brinco com o pessoal que um experimento de física de altas energias é uma cebola cilíndrica, porque são vários cilindros concêntricos. E aí, nesses cilindros concêntricos, eu sei que eu tenho a minha interação aqui, e se eu tenho, a primeira coisa que eu tenho logo após a interação, logo aqui nessa parte mais interior do detetor, são detetores de pixel de silício. Cada pixel tem 3 milímetros quadrados de diâmetro. Então são várias camadas de pixel de silício. Aí eu passo a ter camadas de tiras de silício colocadas que nem escama de peixe, para a gente não ter zona morta, tá? E se eu tenho uma partícula com carga elétrica, ela vai passar por esse silício e vai arrancar elétrons desse silício. Ele é semicondutor, ele está numa diferença de potencial. A partir disso eu gero uma corrente elétrica que pode ser digitalizada e vai virar um número no meu computador que depois me permite reconstruir qual é o caminho que essa partícula fez dentro do detetor e qual foi a energia que ela deixou lá, tá? Bom, tanto para um quanto para outro, o que acontece? Quando esses detetores foram construídos, quando a gente planeja a construção do detetor e tudo mais, um dos problemas era fabricar esses detetores de silício, porque na verdade eles eram muito caros. Então a grande batalha foi baratear o custo da fabricação disso. E esse barateamento do custo barateou o processo, principalmente o processo básico de produção, e é com isso que a gente conseguiu ter máquina fotográfica no celular, porque baixou o custo da produção do pixel. Claro que não é o mesmo pixel do detetor, que a gente aqui quer fotografar e quer tirar, quer detetar a luz, mas foi por isso que se conseguiu baixar o preço e também ter câmera. Eu sempre brinco com o pessoal que a gente carrega um detetor no bolso sem saber. O que acontece? Se eu tenho um fóton, eu sei que ele vai deixar energia aqui no meu detetor logo após as camadas de silício e não vai deixar sinal no silício, porque ele não tem carga elétrica. Então eu tenho uma coisa desse tipo aqui, eu não tenho nada aqui, e aí no detetor que vem aqui, que foi retirado do desenho só para a gente enxergar, eu vou ter esse tipo de evento. Então, apesar de ele ser um evento raro, ele é fácil de eu distinguir de todo o resto, quando eu tenho aquele monte de energia. Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho esses 2 fótons, eu consigo reconstruir a massa desse Higgs. Como é que eu faço isso? Energia e momento desses fótons nada mais são que um vetor. Então, reconstruir essa massa, eu estou somando 2 vetores em quadratura. Eu estou calculando o módulo desses 2 vetores em quadratura. Então, é relativamente fácil obter o valor dessa massa. Eu vou colocar isso no gráfico e vou obter o valor dela. E o que me sai é isso. Vocês estão vendo essa barriguinha aqui? É isso daqui que me indica que eu tenho a partícula. Quando eu faço uma subtração, eu tenho o meu pico. E é isso que me indica que tenho uma boa chance de ter descoberto uma partícula. Quando o pessoal anunciou, em 2012, eles disseram que era uma partícula compatível com o Higgs. Por quê? Porque detectaram só um modo de decaimento. Para dizer que era o Higgs, tinha que detectar mais coisas. Em 2013, sai o prêmio Nobel para o Engels e para o Peter Higgs. Quem fez o artigo original que leva ao Nobel são 3 autores, mas o Robert Braut tinha falecido em 2011 e o Nobel não dá prêmio para quem já faleceu, né? Na verdade, todo esse estudo desse trabalho, e é o próprio Higgs que chama atenção para isso, foram 11 pessoas, e ele costuma citar o nome de todo mundo aqui quando ele fala do mecanismo. Ele não diz que é o mecanismo dele, nem que é o bóson dele, tá? Se eu for estudar, a gente já tem várias medidas dessas produções,
e todas elas mais ou menos levam ao mesmo valor, que também corroboram. Bom, vocês perceberam que eu tenho aqui uma grande dor de cabeça, que é, eu tenho uma série de eventos aqui, eu tenho só uma barriguinha. Então, eu sempre, cada vez que eu estou procurando uma partícula, eu tenho uma tremenda dor de cabeça que chama background. Ou seja, são eventos que vão falsificar aquilo que eu estou procurando. Aqui eu estou procurando 2 fótons, então na verdade são 2 fótons que foram produzidos ali na interação, mas que não vieram da mesma partícula, eles eram 2 partículas independentes. Só que na hora que eu faço esse valor da massa, ele vai me dar todo e qualquer valor. Então, meu problema sempre é separar um do outro. Então, eu vou precisar usar métodos estatísticos para fazer essa separação. E eu só vou dizer que eu realmente tenho uma partícula quando eu tenho um sinal ou uma diferença, desculpe, que a gente chama de 5 sigma. Ou seja, 1 sigma, eu tenho essa minha curva de massa, deixa eu pegar uma outra curva aqui mais bonitinha, aqui, tá? Eu tenho a minha curva de massa aqui, pontilhado, os pontos sempre são os dados experimentais, o azul, o verde, o que a gente tiver aqui de desenho, sempre é o que a gente espera do comportamento dentro da teoria que a gente está estudando. Eu tenho essa curva aqui, o que eu vou chamar de sigma, é metade da largura dessa curva. Então, se eu disser que eu tenho um sinal, eu tenho que ter a altura desse sinal pelo menos 5 vezes a largura dessa curva. Aí eu vou dizer, eu tenho alguma coisa que eu não posso mais dizer que é fundo, não é mais sinal que está falsificando o que eu quero. E para isso, eu preciso de ferramentas estatísticas bem bravas. E aí, massa a massa, quando se fez a descoberta, se fez esse tipo de quanto era esse valor para cada massa. O Brasil chama isso daqui de Brazilian plot, porque é verde e amarelo. Tá? E aí viu, então, que eu tinha uma diferença bem grande entre o que eu esperava do background e o que estava sendo detectado. Foi aí que o pessoal foi dizer e anunciar realmente que existia essa descoberta. Bom, vou falar um pouquinho de outros canais e por que a gente acha que é o Higgs hoje em dia e que não era só mais uma partícula compatível. Bom, feita a descoberta no seu partícula, a gente vai olhar o quê? Do modelo a gente sabe qual é a probabilidade de decaimento desse Higgs em várias outras partículas. Então eu vou olhar se eu consigo achar esses decaimentos e 2, se a probabilidade de decaimento bate com aquilo que eu espero do meu modelo, tá? Então a primeira coisa que se via é que esse Higgs não tinha carga elétrica como era esperado, isso era conhecido. Tá bom. Todo o resto tinha que ver se batia ou não. Então começa aqui o Higgs decaindo em 4 míons. O pessoal viu alguns eventos desse hoje lá no Masterclass, que também é relativamente fácil de detectar, porque míons são aqueles elétrons mais pesados que eles também interagem muito pouco com a matéria. Então a gente tem aquele detetor enorme com materiais diferentes e míon é a única partícula que consegue atravessar o detetor inteiro. Então, como ele atravessa o detetor inteiro, é fácil de eu identificar que é míon. Então, é fácil de eu reconstruir o decaimento e identificar também. Vou reconstruir a massa do mesmo jeito, vou olhar a curva do mesmo jeito, e aí eu tenho uma resposta da minha curva, e vocês veem que aqui é muito mais claro eu ver que eu tenho um pico de massa do que tinha lá no gama-gama, que era só aquela barriguinha, né? Tá? Então aqui já deixo, bom, aí já tem um Higgs decaindo no outro canal. O que eu tenho aqui são as previsões que vêm do modelo padrão, não só para o Higgs, mas para qualquer outro processo físico que possa gerar eventos que vão me falsificar esse tipo de observação que eu vou fazer. Bom, outro modo de decaimento, eu posso ter um elétron, um míon e aí mais neutrinos aqui. Eu acho que o Denis achou um evento desse hoje lá no Masterclass, se eu não me engano, né? Tinha um elétron, um míon e aí faltava bastante energia, o que era compatível com neutrinos.
Quando eu vou trabalhar com neutrinos é muito mais complicado, então eu começo a precisar usar métodos matemáticos mais pesados, tipo rede neural, tá? Porque como eu não consigo detectar neutrino no meu evento, eu só vou saber que eu tenho neutrinos porque eu faço conservação da energia do momento. Se eu estiver trabalhando com eventos que tem vários neutrinos, fica mais complicado da gente conseguir ter um resultado. E aí, exatamente porque a gente começa a ter processos mais difíceis de detecção, quando se for procurar o Higgs decaindo em 2 taus, lembrem que o tau era aquele lepton, que é o elétron obeso, né? Ele é muito mais, ele continua sendo um lepton, ele tem um comportamento de um elétron, mas ele tem 3.600 vezes a massa do elétron, ou quase isso, 3.400, é quase 3.600, tá? E quando ele decai, ele também produz um neutrino. Então, para a gente conseguir detectar isso, o Atlas fez uma competição. Para quem gostava muito de computação, para quem em 2014 lançou competição. Quem quisesse, não precisava ser parte do experimento, quem quisesse participar, para criar redes neurais que conseguissem separar esse sinal. E depois de 2 anos e meio de trabalho, um grupo japonês conseguiu fazer, ganhou o prêmio, tudo isso, e obteve essa distribuição. Vocês estão vendo que se a gente quer distribuição de massa, tudo isso que vocês estão vendo colorido aqui é falso, é background. O que me interessa é só isso aqui. Então, realmente, para separar isso, precisava de uma rede neural bem sofisticada para conseguir tirar esse sinal. Tá? Que acontece? Por que era importante estudar... Cadê? Aqui. Estudar esse decaimento aqui. Porque, especificamente, nesse decaimento, os outros modelos que existem, que não são modelo padrão, dizem que o Higgs que eles preveem nesse modelo vai decair copiosamente em 2 taus. Então, se conseguisse se reconstruir e a gente visse que realmente tinha um número muito grande de eventos em taus, podia ser sinal que esse Higgs que a gente tinha aqui não era aquele Higgs do modelo padrão que tinha sido previsto, podia ser outro tipo de partícula, podia até chamar de Higgs, mas podia ser outra coisa. Então, como tinha mais coisa por trás de só, se procurou olhar se esse tipo de evento correspondia àquilo que era esperado do modelo. Então, você vai fazer intervalo de massa, vocês percebem que a gente tem uma curva, né, de massa aqui. Então, eu posso pegar intervalos e intervalos de massa aqui e aí fazer uma razão entre o número de eventos que eu observo e o número de eventos que eu espero, se eu assumo que não tem nada novo. Tudo que eu tenho está sendo descrito pelo modelo padrão. Tá? E aí eu vou usar também, no decaimento do Higgs, quantos eventos eu tenho experimentalmente e quantos eventos eu espero que seja do Higgs, quantos eu espero que venha do fundo, da falsificação. E vou tirar qual é essa relação aqui. Se eu tiver alguma coisa além do previsto, eu vou ter aqui um coeficiente que não vai ser 1. Então eu vou ter um coeficiente para mais, que pode ser maior ou menor do que 1, mas que vai me dar isso daqui. E aí eu vou colocar isso daqui no gráfico, tá? Quanto é que vai dando essa relação aqui em termos da massa da partícula, que é essa partícula que veio do decaimento. Então, se eu olhar aqui, olha aqui, quando eu pego o Higgs em tal, ele está exatamente na reta que eu tenho aqui. Esse verde e amarelo que vocês estão vendo aqui é o que a gente espera de previsão do modelo padrão. Por que não é uma linha? Por que é uma faixinha? Porque a gente ainda tem algumas incertezas nas medidas experimentadas. Então, vocês veem que está exatamente aqui em cima da linha. Tá? O CMS fez um sistema, depois que o Atlas conseguiu aí no campeonato para fazer, eles usaram um sistema estatístico um pouco diferente, mas vocês veem aqui que tudo isso aqui é a parte falsificada, background. O que interessa para eles é essa partezinha aqui que a gente está vendo. Então também depende de software bem sofisticado para separar esse tipo de coisa aqui. Continuando com essa mesma ideia, tem um outro canal que é muito interessante, que é o seguinte: a massa do Higgs é 125 GeVs, a massa do top é 175.
Eu não posso ter uma partícula com massa menor decaindo numa massa maior, porque eu estava criando energia do nada. Então, para saber se tem alguma interação, alguma coisa com o Higgs, precisava pegar eventos que tivesse esse quark top e se observasse um par de quark top e um bóson de Higgs. O primeiro experimento que observou isso foi o CMS. Exatamente, eu tenho os amados muons, né? Eu tenho vários jatos que a gente sabe identificar que eles vêm de quais quarks eles vêm por causa das características desses jatos, que não vou entrar. Depois vocês perguntarem eu conto, mas eu vou pular agora essa descrição. E de novo, usando essa mesma ideia e olhando assim, eu tinha 2 quarks top e Higgs decaindo de maneiras diferentes, eu faço aquela mesma relação e eu vejo que também ele continua em cima daquela minha linha que eu estava olhando dentro das previsões do modelo padrão. Bom, aí eu olho em BB barra, decaindo em 2 quarks B. O quark B é o quark mais pesado, o quark mais massivo que ele pode decair. Se vocês lembrarem da minha pizza aqui, tá? Esse é o decaimento mais provável, 57% de probabilidade dentro de todos os outros. Tá? Vocês veem o tal, que era tão importante, era da ordem de 6%. Os outros modelos diziam que essa probabilidade aqui podia chegar a 20% se não fosse o Higgs do modelo padrão. Daí a importância de medir aquele canal. Então, medir esse canal aqui era bastante importante, porque ele era altamente provável. Só que ele é um pesadelo para medir. Porque a gente pode ter quark B produzido em vários processos de várias maneiras. Então, separar isso daí é uma dor de cabeça. E aqui tem 3 canais de separação, para vocês verem, o vermelhinho é o sinal que a gente está procurando, e essa daqui é a melhor situação que a gente tem, e nessa região aqui, a gente consegue ver um acréscimo de 1,3, ou seja, 30% a mais do que é esperado na parte de fundo. E aí tem várias técnicas de redes neurais para a gente tentar separar esse tipo de sinal. Já tem um sinal separado hoje em dia, uma medida. Aqui esse gráfico dá para ver melhor, mas vocês veem aqui também que dizer que aqui eu tenho um pico daquele de massa é já ser um pouquinho otimista, né? Mas de novo, quando a gente faz a primeira coisa, isso daqui está acima em 5,6 da largura que eu tenho aqui, e daí então que a gente diz, então a gente pelo menos tem uma observação desse decaimento. Mesmo com as incertezas, olha aqui, de novo, o meu ponto ainda está dentro dessa linha que eu esperava dentro do modelo padrão. Bom, além de fazer essas medidas, o Higgs é uma partícula que a gente diz que tem spin zero. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe o que é spin, mas na prática, eu falar que uma partícula tem spin zero, sou eu dizer que quando ela decai, se eu estiver no centro de massa dessa partícula, esses produtos de decaimento podem ser emitidos em qualquer direção. Eu não tenho nenhuma direção preferencial. Então, dá para a gente fazer essa medida, porque eu posso fazer uma transformação de sistema de coordenadas e ir para o sistema de centro de massa do Higgs que eu estou estudando. E aí posso medir esses ângulos entre as partículas e ver se ele corresponde a zero, se tem algum ângulo preferencial aqui. E qualquer que seja o processo físico que eu olhe de produção do Higgs, vocês veem que isso daqui é completamente compatível com uma reta. Ou seja, não tem